Hoje eu vou contar aqui um pouco da história de 6 irmãos. O mais velho deles é o João, que está completando hoje 85 anos de idade. Nós vamos fazer um resumo da história da família Roncone. 6 irmãos saíram da cidade de Colatina, no estado do Espírito Santo. Eles tinham muita pouca terra para trabalhar, não tinha mais espaço para a família trabalhar. Ao todo, eles eram 14 irmãos, 10 homens e 4 mulheres. E eles vieram para cá, para Rondônia. Havia muitos comentários de que aqui era fácil para conseguir um pedaço de terra. Aqui ainda era território, pertencia a Mato Grosso. Pessoal falando de borracha, enfim, e outros querendo terra para trabalhar. Em 1972, os 6 irmãos chegaram aqui em Ariquemes. João Roncone, o mais velho, Álvaro, Roque, o Justino, Valdecir e o Pedro, o mais novo. Aqui eles conseguiram uma chácara de 4 alqueires. Esta era a frente, fazia frente aqui para a estrada, que na época aqui é a BR-364, só que ainda tudo de chão e aqui era tudo mata. Eles conseguiram uma chácara de 4 alqueires e começaram a abrir. Bem ali, embaixo do portal, eles construíram as casas. 3 casas onde eles iniciaram a história da família Roncone, a primeira família agrícola aqui do município de Ariquemes. Existia pelo menos mais 2 famílias, uma família que veio do sul e outra que veio da Bahia. E eles que eram os capixabas que estavam chegando aqui, mas era uma família agrícola. A primeira plantação deles foi um arrozal, né? Plantaram muito arroz para poder eles consumirem e dentro ali do espaço também outras plantas, café, enfim. Começaram a vida aqui. Enquanto eles estavam aqui trabalhando, a família lá no Espírito Santo sofria muito. A mãe dos meninos, Dona Modesta, só tinha comunicação através de cartas e demorava muito até chegar aqui e mandar outra de volta, não era muito fácil. Mas a aflição era constante. Por quê? Ela recebia algumas informações de que o filho mais novo, o Pedro, a onça teria devorado. A correspondência era por carta. Era alguém, um amigo nosso que vinha aqui, visitava eles e levava a notícia deles para a gente. Mas a notícia que chegava para nós é que a onça tinha comido, devorado o Pedro e o Valdeci. E minha mãe chorava desesperadamente e quando essa pessoa vinha a gente aguardava ansioso por essa carta para saber se realmente a notícia era verdadeira. E graças a Deus era tudo mentira. Então, as pessoas falavam assim? Falavam, chegava lá, é verdade, Dona Modesta, que a onça engoliu, comeu o Pedro e o Valdeci. Aí a minha mãe ficava desesperada e nós também, né? E a gente ficava ansiosa por essa notícia para vir de Rondônia. Você viu, Sérgio, que o fake news não é uma coisa nova, é uma coisa antiga. Os 6 irmãos queriam conquistar uma terra maior e aqui na 421, sentido hoje Montenegro, mas naquela época não existia, a 421 ia até Maçangana, uma estrada de chão, para poder retirar o minério, porque teve toda a época da borracha que era por água, o minério teria que ser por terra. Então tinha a estrada até o garimpo de Maçangana. E eles tinham a intenção também de ligar ela a Campo Novo, para outro garimpo. Então a estrada estava parada, a construção, até no rio Boa Vista. Dali para frente, como eles já tinham marcado o pedaço da terra na picada, onde cada um teria o seu lote, eles ajudaram a abrir as estradas. Trabalhando no machado mesmo, as árvores que era muito grossa, sem condição de cortar no machado, aí tinha uma motosserra para derrubar essas árvores maiores. O resto era tudo no machado. Então eles trabalhavam lá dentro e vinham para cá trazer roupa para lavar, enfim, tudo era feito aqui em Ariquemes, porque aqui continuava sendo a base até abrir os sítios, né, para poder ter condição de construir a casa e morar lá dentro. O rio Jamari não tinha ponte, teria que atravessar tudo a nado. Quando eles vinham fazer a compra deles aqui, receber as compras, porque vinham mercadorias para vender nos comérciozinhos que tinha aqui, 3, 4 comércios, para vender para seringueiros, para garimpeiros. O INCRA já vinha distribuindo terras, estava em Ouro Preto e assim foi feito. A família Roncone tem muita história para contar e uma história de vencedores. E nós viemos acompanhar a comemoração dos 85 anos do João Roncone aqui em Montenegro. Parabéns pra você, essa data querida, muitas felicidades.
Viva meu paizinho! Viva todos lá! Viva todos os meio de junho que estão aí! Papai, corte o bolo! Você é o aniversário! Qual bolo, mãe? Ele sabe cortar só de facão. Pra quem será? Quem será? Pra quem será? Maria Bertone. Ela que te faz baratinho. Então, a família cresceu no Espírito Santo e ficou um pouco apertado lá. A terra era pouca para muita gente, a gente decidiu vir para Rondônia, onde tinha mais espaço geográfico, territorial para ser ocupado. E a gente, quando chegou aqui, o INCRA estava parado ainda lá em Ouro Preto, e a gente tocou em frente, viemos parar em Ariquemes, e ali nós conseguimos conversar com o gerente, o administrador do estado, que era território, não era estado ainda. E ele disse para a gente marcar e organizar um espaço ali que quando o INCRA chegasse estabelecia nossas áreas. E a gente então veio para Ariquemes, ficamos ali em Ariquemes de 9 de julho de 72 até hoje, né? Está dando quase mais de 50 anos. Ariquemes era distrito de Porto Velho, Montenegro não existia, existia Campo Novo como distrito de Porto Velho. A estrada não estava pronta, 421 chegava até numa sangana, que era o garimpo, ela foi feita para garimpo. E aí então ela saía de Ariquemes, vinha até uma sangana e daqui para frente a gente chegou no tempo que ela estava sendo construída. Ela foi construída praticamente em nossos braços, que nós chegamos ali, eu também ajudei a derrubar o trilho da onde ia ser construída, 421 ainda. Eu fiquei só até 75, eu pessoalmente, deixei eles aqui, eu ajudei até as primeiras derrubadas, a construção das primeiras casas, e em seguida eu saí, aí eu fui buscar formação. Fiquei fora daqui de 75 até 85, foi o tempo de formação, 10 anos. Ensino fundamental, médio, faculdade, e chegando aqui arrumei emprego de serviço público como professor e fiz mais uma faculdade de 4 anos de teologia aqui em Rondônia. E fiquei a serviço do Estado como professor e a serviço da igreja como prestador de serviço voluntário nas comunidades de igreja. Era um professor e ao mesmo tempo um agente de pastoral. Os 6 irmãos, o mais velho chegou com 34 anos e o mais novo? Então, do primeiro grupo eu seria o mais novo, de 21 para 22 anos, e ele já com 34 anos. Esse foi o primeiro grupo. Depois de 4 anos, então chegou o segundo grupo, que era meu pai, minha mãe e os filhos mais novos. Quando nós chegamos, Ariquemes era a Vila Velha, lá onde o barco encostava, e a Vila Nova, que era uma carreirinha de casa, uma corrutelazinha na beira da BR, na margem da BR. Na margem da BR tinha uma carreirinha de casa com um hotelzinho, um posto e acho que 3 comerciaizinhos. Alguns era para atender já a BR que chegou, e outros eram ainda alguns comerciantes que atendiam os seringais, porque a borracha chegava pela beira do rio. E a gente chegou exatamente nesse momento que o seringais já não estava mais funcionando, o garimpo já estava fechando, e aí então estava começando a chegar gente para trabalhar na agricultura. A primeira família agrícola de Ariquemes, a família Roncone. A segunda foi uma família do Paraná, que não sei para que rumo tomaram, depois eu perdi a referência, o contato. E a terceira foi uma família de baiano. Eu acho que até hoje eles estão por aí ainda, mas não tenho mais contato com eles. O estado todo era dividido, acho, em 3 ou 4 grandes seringais. A estrada passou nesse meio e aí as pessoas que entravam nessa estrada não tinham fundo de limite. Tinha os projetos mais ou menos pensados, mas não tinha nada executado ainda. O João comentava de que quando nós entramos aí em Ariquemes, meu irmão mais velho, tinha uma espécie de projeto, não foi o Valdecir que comentou. Só que era uma coisa apenas na imaginação. Ainda estava tipo as estradas empontilhadas onde não foi construído, as cidades ainda empontilhadas não tinham sido, mas tinha já algumas ideias de construir. E nós ficamos no trevo de Ariquemes, onde cruza 421 com R364 e RO, que vai para Mato Grosso, hoje para Machadinho. Ali a gente tirou ali, mas a gente não tinha noção nem consciência de que aí seria a cidade. E era Vila Velha, porto de barco, para borracha, e a beira da estrada que eram os caminhões que começavam a entrar para dentro de Rondônia, indo aqui para dentro para o norte.
E logo que nós chegamos, a estrada não chegava só até Porto Velho, não, tinha estrada que ia até Manaus. Sim, senhor. Essa estrada de Manaus foi abandonada porque a concorrência dos 4 moldal, que é aéreo, terrestre, aquático e ferroviário, tinha só 2 que funcionavam, aéreo e aquático. E o terrestre foi bloqueado de Porto Velho para lá porque é uma espécie de concorrência e o meio ambiente também já estava protegendo um pouco por aí. E aí, então, essa era, na época que a gente chegou era assim, não era emancipado, não era município, não era estado, era território ainda quando eu cheguei. E era a beira da estrada e o fundo das áreas quem marcava era infinito aí. A gente chegou e ficou dentro da Corrutela, aí que chamava Corrutela, a ruazinha, e a gente abriu uma área de 4 alqueires e plantamos tudo em arroz, e no meio do arroz a gente foi plantando as outras plantas, café, frutas, etc. Era uma chacrinha de 4 alqueires para a gente se estabelecer e encontrar onde tirar as áreas sítio, áreas maiores. E aí vocês vieram pela 364, na época, uma estrada de chão? Escorregadia, difícil. E aí foram praticamente 12 dias de viagem do Espírito Santo aqui, mesmo porque o carro quebrou também no caminho. E a gente veio em... Quantas famílias, João? Nós viemos em... 32 pessoas. E quantos dias ficaram ao todo de viagem? Foi 12 dias. Foi 12. Porque 12 a dias. viagem era um pouco menos. A viagem daria para fazer com 8, mas aí o carro quebrou, foram 3 dias, né? Quase 4 dias aí no meio do caminho. Aí chegando, a gente parou na Vila Velha, encostou lá com a lona, tal, etc. E viemos para cá abrir o espaço para construir as casinhas. Aí chegando aqui, o João construiu a dele mais ou menos. Ele sabe dizer onde estava a dele por aqui? Onde é que estava a sua casa? Nós estamos aqui bem no trevo, né? Ó, vamos lá que estava aí nesse banco aí, ó. Por aqui. Por aí. Bem debaixo do portal aqui era a sua casa. É, bem no portal. Ali, ó. Aí tinha Aqui tinha um poço, um poço aqui. coletivo, que toda a família usava do mesmo poço e do mesmo banheiro. Um banheiro coletivo também, aqui. Era um poço só para todas É as um casas? poço só para toda a família e um sanitário também para toda a família, para todas as casas. Era bem unido mesmo. Era bem, tinha que ser, não tinha outros recursos. E daí para lá então tinha a casa do Justino e a outra do Roque e finalmente uma comercial. E ele montou uma comercial lá no canto, no final. Ele já era empreendedor mesmo. Já vi. Não, por acaso. Eu entrei comercial mesmo quando nós vendia cachaça lá no especial. Eu comecei a tomar um entendimento de comércio. Depois que viemos aqui, o dinheiro que nós fizemos estava acabando. Aí veio um dinheiro do Espírito Santo. Eu falei, ó, vamos botar esse dinheiro para ganhar dinheiro para nós comer em cima dele. Aí que nós construímos uma casa ali e botei um boteco aí. Para não comer aquele dinheiro que veio do Espírito Santo, eu botei em mercadoria e comecei a vender. Aqui não tinha, só tinha uns 4 moradores aqui. Tinha uma padaria ali, que era do seu... Aqui no começo tinha Braulino ali e... Seu Oscar. Seu Oscar. Depois chegou o Geraldo ali na frente, 3. Aí o pessoal lá perto do Quatro Nação aí na frente. Bem ali, onde hoje é o Braulino lá na frente. O nosso terminava lá naquele pé de mangueira lá no fundo. Aquele lá atrás, lá no fundo, perto da Brasil Distribuidora hoje. A lateral da Brasil era fundo da nossa chácara. Entendi. E a nossa chácara, a lateral, o fundo era lá, a lateral atrás desse muro dessa construção. Mas ia até na Canaã. Aí é na Canaã. Aqui tudo era área onde tem esse hotel, tem esse coisa da transportadora, era tudo chácara. Tinha bastante café, mas aí o fogo queimou. Tá. Aí vocês ficaram aqui, quanto tempo vocês ficaram aqui até pegar o sentido da 421 para ir para Montenegro? Foi meia prestação para lá. Eu fui na frente lá para dentro junto com o Álvaro, no segundo ano. O primeiro ano a gente ficou aqui, no segundo ano a gente já foi para lá. E eu fiquei cozinhando para eles, derrubando lá no mato. Eu fiz os fogãozinhos, o buraco do fogão no barranco da estrada, e eu queimava o feijão com arroz lá para eles enquanto eles derrubavam. E aí o tempo que me sobrava eu ia caçar para fazer a misturinha. A mistura. Tá. E aí você falou para mim que tinha estrada aqui para o Maçangana, a estrada já antiga, para eles tirar o minério. Mas do Rio Boa Vista para lá não tinha estrada. Isso, então a 421 estava construída a chão, né, estrada de chão, para ir para mineração. E lá para frente, então, a ideia era chegar na mineração de Campo Novo. Então conseguiram, dando continuidade à abertura da 421. Só que ela estava parada lá
em Montenegro, hoje no Rio Boa Vista, mais precisamente. A empresa construtora de estrada fez o acampamento, atravessou o rio, fez o acampamento, daí para frente a gente entrou, abrindo marcando nossas áreas dentro da faixa da estrada. Ali sim, que aí que você marcava na frente era respeitado e o fundo não tinha fundo. Não tinha limite? Não, o limite foi dado quando o INCRA chegou, ele deu limite fundiário. Então a gente era sem limite, ia parar na Bolívia ali. À vontade. Aqui também, na época, os primeiros momentos, o limite era só na frente. Aqui na área urbana já tinha alguns limites de chácara, mas fora da área urbana seguia. O fundo não tinha fundo, né? Isso aqui, na verdade, isso aqui era um seringal. Era dos Pantoja, 35 mil hectares. O seu Eduardo tinha mais 35 aí, os Catanhede tinha lá, e aqui era dos Pantoja. Mas a saída lá para dentro, voltando o Álvaro foi, e eu fui junto com ele. A gente derrubou e depois que estava derrubado, então construímos a casa do Justino, do pai do Vando, lá perto do Álvaro, mais embaixo que o sítio, já dentro do sítio do Justino, que mais tarde ele trocou com o sogro, que hoje que é o vô do Vando. Então ele morava aqui, daqui ele mudou para lá. Então foi um pouco isso, essa distribuição. Aqui estabeleceu e daqui foi se distribuindo lá para dentro. E lá eu fiquei até... o Justino já estava morando lá, o Roque também. Aí eles inventaram botar, ainda tentamos criar uma indústriazinha de aguardente ali. Eu ajudei até na construção do barracão e no fundamento do engenho. Depois eu saí, fui embora e eles deram continuidade. A única coisa da minha participação foi fazer o rótulo da pinga para eles lá, estudando lá fora. Eu fiz o rótulo e mandei para eles. Mas deu certo? Deu, por um pouco, né? Depois não deu muito certo, que não tinha... Igual o arroz não tinha para quem vender, a cachaça também não tinha para quem vender, que eles eram acostumados com as coisas que vinham de fora. Como era um povo garimpeiro e não tinha ninguém... Não tinha esse costume de produzir, comprar, vender. Vinha tudo de fora, vinha de avião. Depois começou a vir de carreta, porque a estrada saiu. Mas no começo vinha de avião. Porto Velho até dentro de Ariquemes. Aí a estrada saiu, aí começou então algumas carretas a descarregar e pegar as coisas também, fazer esse movimento de transporte. Bom, isso foi logo depois dos anos 77, 5 anos depois que a gente chegou. Aí então houve emancipação do Estado, emancipação dos municípios, o eixo da estrada todo foi sendo emancipado, os pequenos povoados, e aí foi desenvolvendo hoje esse grande Estado nosso aí, que a gente não sabe nem medir o tamanho dele aí. Na verdade, aquele começo foi muito trágico para mim, porque a gente era cheio de amigos, participava de igreja, de escola, das brincadeiras lá. Eu era adolescente. Aí chegando aqui eu fui proibida, porque só tinha garimpeiro e seringueiro e muita prostituição. Então meu pai, ao perceber essas coisas, assim, ele passou a nos proibir de conversar com as pessoas. Mas tinha umas pessoas que eram de lá que a gente podia conversar. Então eu fiquei bastante abatida, confesso, não foi fácil. E principalmente eu sentia saudade de comer carne de galinha, carne de porco, carne de boi, que aqui não tinha. Aqui era só carne de tatu, de cutia, de veado, de macaco, enfim, e charque. Mas eu fiquei 1 ano só. Aí depois eu fui para Mato Grosso fazer o ensino fundamental, do 5º ao 8º ano. E aqui não tinha, não. Aqui em Ariquemes, né? Mas aqui não tinha nada. Eu cheguei a nossa casa foi eles que construíram, que eles vieram na frente para abrir a estrada e construir a nossa casa. Aí quando ainda nós moramos um pouco com o Álvaro numa casa feita de paxiúba, né? Que eram umas lascas assim de coco, até construir a nossa casa de madeira. Aí eu fiquei 1 ano e fui para Cáceres. E eu tinha 15 anos quando eu fui e retornei com 22 anos. Aí já tinha o ensino médio em Ariquemes.
vem todo o passado, mas Rondônia, eu sinto assim que é a minha casa, a minha terra. Tudo que eu conquistei foi aqui. Rondônia me trouxe as oportunidades que eu tanto necessitava. E eu não troco Rondônia mais pela terra de onde eu vim. Para mim, aqui é a terra prometida. Aquela terra que eu deveria ter vindo mesmo. Eu me sinto realizada e feliz aqui. Eu me sinto uma pessoa completa, assim, principalmente as estruturas familiares, né, que ajudam muito. Você vê os nossos encontros, a nossa união, isso nos fortalece bastante, mas eu não me arrependi. Foi sofrido na época, não foi fácil. Mas hoje, se eu tivesse no Espírito Santo, eu não teria crescido nada, Serginho, porque da onde eu vim, continua a mesma coisa lá. Lá tem casas lindas, todo mundo com carro, todo mundo com telefones também, mas não desenvolveu igual aqui. Eu acredito que, pelo fato de ter essas pessoas que vêm de todos os lugares, enriquece bastante a cultura de Rondônia e a gente passa a ter uma visão bem ampla, né, de cultura, de regionalidade, e isso me ajudou. Eu não me arrependo não de estar aqui hoje, graças a Deus, graças à bravura dos meus pais, né, que perceberam que lá não dava mais e que tinha que buscar. Na verdade, não foi nem dos pais, dos irmãos mais velhos, né, que sentiram essa necessidade. Então, graças a eles é que eu estou aqui hoje. A sua irmã é freira hoje lá em Manaus, é isso? Só boa tarde para nós. Boa tarde. Eu sou freira há 50 anos e eu nunca vim aqui a não ser só para visitar a família, e escutando hoje toda essa história, para mim é agradável, porque muita coisa eu não sabia. Mas eu acompanhei um pouco o crescimento daqui de Rondônia, bem o início, que o povo vivia debaixo das carpas. Carpas, como se diz? É carpas mesmo. É que eu estou misturando um pouco porque eu passei 14 anos na Bolívia, então eu misturei. Deve ser barracos. É barracos, de lona. Isso. Né? E eu vi, no início foi assim, foi difícil, né? Mas eu acho que eu não seria também mais capaz de viver lá no Espírito Santo, onde eu nasci e me criei. Porque, não sei, aqui é outra coisa, outra vida, como ela disse, né? Aqui eu sinto que foi um crescimento para minha família. Tem que ter luta, não há vitória sem luta, né? Com certeza, é muita luta, muita perseverança, resignação, tem que aprender a ganhar, aprender a perder, tem que aprender a recomeçar sempre que for preciso. E a questão de princípio, de vontade, de garra e de perspectivas e sonhos, né? Isso vai garantindo todo um processo histórico da vida. No começo era muito difícil, produzir não tinha muito para quem comercializar e vender, e hoje facilitou bastante, hoje tem muitos recursos, muita estrada, compra-se e vende com mais facilidade, então hoje não tem nada a ver com o começo, né? Apesar que não seria hoje se não tivesse aquele começo, mas aquele começo realmente já se foi. Hoje é tudo muito novo, tudo muito diferente, evoluiu bastante, o Estado emancipou, os municípios emanciparam e as pessoas se emanciparam também, que vai saindo da primitividade, vai se humanizando. E acho que estamos crescendo como família, como sociedade, e estamos aí, somando com essa sociedade. Eu sou professor já há 35 anos, venceu o meu tempo. Estou com 38, trabalhando na escola, estou esperando minha aposentadoria sair, ainda não saiu. Mas eu tive então essa chance de crescer na formação, trabalhar como professor no processo formativo. Trabalhei 3 anos em Machadinho na formação dos professores de área rural, para não precisar contratar professor de fora, formando os próprios filhos das famílias lá. Apontava onde tinha necessidade de começar novas escolas, novos grupos.
Então teve esse trabalho na área da educação também por muitos anos. Trabalhei só 25 anos na roça e o resto do meu tempo foi na educação. Agora eu já vou para o 4º ano que eu estou fora de sala, mas estou na escola esperando a aposentadoria e agora estou assessorando os professores, ajudo a produzir material na escola. A vida vai assim em frente. Só queria relembrar uma pessoa muito importante da nossa família que já faleceu e que muito contribuiu em Montenegro, o Álvaro. Ele que estava aí à frente quando era núcleo de apoio, ele que administrava, ele que ajudou muitas pessoas. Então, em memória dele, nossa, minha eterna gratidão ao meu irmão por tudo que ele fez. Eu queria concluir também com os que não estão mais com a gente. Eu fiquei com o Álvaro e também com o Justino, e os dois já não estão mais. O Justino era o visitador das comunidades de igreja, que inclusive ele até foi homenageado com uma escola, Justino Luiz Anconi, porque ele tinha esse vínculo com o pessoal que chegava, formando as comunidades rurais e de igreja. E o Roque também, que faleceu, que era servidor público também. Serginho, muito obrigada por essa atenção tão especial que você está dando para minha família e eu agradeço muito de coração e que Deus te retribua em dobro tudo isso que você está fazendo. É maravilhoso a gente poder expor assim histórias bonitas, né, de luta, de garra, né, assim, histórias que são vencedoras hoje, que foi difícil no começo, mas que tudo foi vencido. E que a gente continua unido até hoje, que é o mais importante. Muito bem. Você falou para mim que tem um censo de quantos roncones já tem ao todo. Então, eu tinha um censo, um relatório, eu cheguei aos 163, menos os pequenininhos que nasceram agora de 2020 para cá, acho que alguns já não estão mais. Tem uns 2, 3 anos que eu não estou registrando os bebês que estão nascendo aí da família, os netos e bisnetos, né? Mas tinha um registro entre os filhos de meu pai, os filhos dos meus irmãos e os genros, netos e bisnetos, estava dando 163 pessoas. Hoje daria, acho que talvez chegam 170 com os meninos que nasceram aí, as crianças, os bebês que nasceram aí. Eu não tenho esse registro mais em mão, eu perdi no meu computador, perdi o computador. Queimou e eu perdi esse registro, mas está na memória um bocado de coisa. Muito bem. Tá, então, Yolanda, fechando aqui então a nossa matéria hoje, falando sobre um pouquinho, né, da família Ronconi, um resumo, porque se a gente for falar tudo também, fica muita coisa. Mas fazendo aqui esse registro em comemoração ao aniversário do seu João hoje, 85 anos de idade, para deixar registrado para que as pessoas possam saber dessa família aguerrida, família que veio para cá na intenção de vencer e conseguiram vencer, porque a fé é isso. Sintonia de Rondônia.com.br